Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, é um espetáculo esse evento. E eu vou falar um assunto um pouco diferente, talvez seja também a democratização, mas dessa vez a democratização do dinheiro. Em 2008, o mundo testemunhou o início de dois grandes experimentos monetários. Mas em comum, esses experimentos têm apenas a data de início, porque não poderiam ser mais distintos. Um é coercitivo e o outro é voluntário. Um desses experimentos é liderado por esse grupo de pessoas. Esses são os banqueiros centrais mais poderosos do planeta. São os donos das impressoras de dinheiro, das moedas de reserva como o dólar, o euro, o ien ou a libra. E esse é um experimento que tem o apoio de quase todos os economistas, da maior parte dos economistas. Só que é um experimento um pouquinho diferente, porque os participantes desse experimento não têm alternativa, são obrigados a participar, como se fossem cobaias. Mas não é desse experimento que eu quero falar, até porque daqui nada de bom vai sair. O experimento que eu quero falar é esse, que foi criado por um indivíduo em completo anonimato e muito influenciado pela cultura cypherpunk dos anos 90. E foi um experimento que começou sem nenhum financiamento, sem nenhum apoio formal de nenhum economista, de nenhuma academia, de nenhuma universidade, nenhum apoio de qualquer instituição. E hoje é o projeto de computação distribuída mais potente do planeta inteiro, e longe do segundo colocado. Mas antes da gente se aprofundar, um pouquinho de contexto. Todo mundo já está cansado de saber da revolução das telecomunicações, da tecnologia, desde a invenção do telégrafo no século XIX, que era a internet da época, a internet vitoriana, depois com telefone, com rádio, TV, computador pessoal, os telefones móveis, e depois que criaram a internet, o crescimento foi simplesmente exponencial e assustador. Hoje, qualquer um de vocês, com um simples telefone móvel, com um simples smartphone conectado à internet, vocês conseguem criar um canal de YouTube, por exemplo, e fazer concorrência até a rede de televisão. E isso basta um telefone móvel e uma conexão à internet. Vocês podem compartilhar texto, fotos, tweets, o que for. Tudo a um custo quase que desprezível, instantaneamente e disponível para o globo inteiro. Mas se vocês tentarem remunerar alguém, ou serem remunerados, tentarem pagar alguém com a mesma facilidade que se envia um e-mail, aí vocês não vão conseguir. Aí não vai ser possível. Por que isso? Por que esse estado de coisas? Um dos motivos é que a indústria financeira e o próprio sistema monetário são incrivelmente fechados e anacrônicos. Se alguém aqui tentar enviar um TED hoje enviar um TED ou um DOC para qualquer pessoa, vai pagar cerca de R$10. R$10 para enviar um simples TED. Se vocês tentarem enviar dinheiro para fora do país, aí vai ser mais caro ainda, cerca de $50, vai levar dias, e isso se não houver nenhum erro na mensagem, porque basta um espaço a mais ou um espaço a menos, e o nosso dinheiro fica no limbo durante semanas, a gente não sabe aonde o dinheiro vai parar. Quem já teve essa experiência sabe que é das coisas mais desagradáveis que pode passar por alguém tentando fazer um pagamento internacional. E por que isso? Por que é tão complicado usar o dinheiro na era digital? Se o dinheiro nada mais é do que o nosso dinheiro no banco, nada mais é do que meros dígitos eletrônicos, por que é tão difícil enviar um dígito eletrônico de um lado para o outro? Por que precisa levar dias? É como se a indústria financeira não tivesse usufruído de todos os avanços tecnológicos que hoje nós temos. Porque essa é a verdade, nosso sistema financeiro e bancário, ele é antiquado para o mundo moderno. Um dos motivos é que, ao contrário dos arquivos digitais, que podem ser reproduzidos infinitamente, um dinheiro digital não pode ser reproduzido. Porque se isso acontecer, ele vai ser inflacionado e vai perder poder de compra rapidamente. Então a gente precisa ter certeza que quando a gente transfere, quando o nosso dígito eletrônico sai da conta, a gente tem que ter certeza que ele realmente sai da conta e vai parar na conta de quem a gente está transacionando. Se isso não acontecesse, a gente poderia gastar mais de uma vez a mesma moeda, o mesmo dinheiro digital. E para lidar com essa questão chamada de gasto duplo, os bancos gastam muito dinheiro com infraestrutura bancária, com segurança, para manter
um sistema sem fraudes e com muita segurança para os participantes. Um outro motivo é que a gente vive hoje em dia na chamada era das moedas estatais. Hoje o nosso dinheiro é um dinheiro estatal cujo dono é o próprio governo. E por causa disso a gente tem uma criação artificial, uma barreira artificial criada pelo homem chamada fronteira. Para quem não sabe, essa aqui é a fronteira do Brasil com o Uruguai, no Rio Grande do Sul. À esquerda é a cidade de Santana do Livramento e à direita é a cidade de Rivera. Se a gente imaginar um brasileiro e um uruguaio tentando transacionar aqui no meio da rua, digamos com papel em espécie, a rigor seria uma transação internacional. Mas é uma transação entre duas partes, não precisa de intermediário, não há problema. Agora, se eles tentarem fazer essa transação usando o sistema bancário, o brasileiro, digamos, vai ter que mandar uma ordem de pagamento para o seu banco vai mandar uma ordem de pagamento para o banco correspondente, que vai converter os reais em dólares, que vai mandar uma ordem de pagamento para o banco correspondente do outro lado da fronteira, que vai converter os dólares em pesos, que vai mandar a ordem de pagamento para o banco do sujeito, que vai mandar o dinheiro para o sujeito. Não tem sentido isso, né? Não faz o menor sentido. Imagina se vocês, quando fossem enviar um e-mail, aparecesse na tela do telefone a pergunta: vocês querem enviar esse e-mail para o Brasil? Tá bem, custa tantos reais. Ah, o e-mail vai para a China? Ah, não, aí vai custar 50 reais e vai demorar alguns dias. Ah, não, mas hoje é sábado e os e-mails não funcionam no sábado e no domingo. Não dá para imaginar isso, é realmente impensável. Mas o que é impensável para todo o resto é o paradigma vigente para a moeda, para o dinheiro, para o sistema financeiro que a gente vive. Mas isso está mudando. E está mudando rapidamente. Graças a uma tecnologia chamada Bitcoin. Bitcoin é a invenção tecnológica mais fascinante, eu diria que é a mais importante desde a invenção da internet. O Bitcoin é uma moeda digital, mas é muito mais do que apenas uma moeda digital, porque é também um sistema de pagamentos global, sem fronteiras, que não depende de nenhum banco central, de nenhum governo, de nenhum banco, e funciona em uma rede totalmente descentralizada. Isso realmente a gente nunca fez algo parecido, é algo de fato revolucionário, e é uma ideia um tanto subversiva, porque é um dinheiro paralelo, é um dinheiro que não depende de governo. Para a gente entender melhor como funciona, de fato, esse sistema, a gente deve recorrer à descrição dada pelo próprio criador do Bitcoin, que é a Peer-to-Peer Electronic Cash System, um sistema de dinheiro eletrônico P2P, peer-to-peer. Mas a palavra-chave nessa descrição é a palavra cash, que a gente não tem uma tradução exata ou literal no português, mas significa o nosso dinheiro em espécie, o papel moeda. Como é que funciona hoje em dia se a gente quiser fazer um pagamento com papel moeda? Basta a gente ir a encontrar a pessoa que a gente quer transacionar, a gente faz o pagamento entre duas partes, não precisa de nenhum intermediário, e o pagamento é reversível. Depois que a gente paga uma pessoa, a pessoa vai embora com o dinheiro e deu. Acabou, não tem a quem recorrer e tentar reverter aquele pagamento. Também não precisa se conhecer as partes transacionando. A gente não precisa conhecer saber a identidade, RG ou CPF do jornaleiro quando a gente vai na banca de jornal comprar uma revista, e nem ele precisa saber o nosso. Então não precisa saber a identidade. Mas se a gente quiser fazer pagamentos em, digamos, somas maiores ou em mais longas distâncias, a gente não tem como escapar de um sistema de pagamentos. O que a gente mais conhece hoje em dia são os próprios bancos, mas existem sistemas de pagamentos como o PayPal, que é um sistema de pagamento para um ambiente online. Mas o paradigma de hoje é a moeda estatal de um lado e sistemas de pagamento de outro. A ideia com o Bitcoin, paradoxalmente, é replicar essas propriedades do dinheiro físico, do dinheiro em espécie, pagamento sem intermediários, não se precisa saber as identidades das pessoas transacionando, e irreversíveis, é replicar essas propriedades no ambiente digital. Só que quando isso acontece, algo extraordinário ocorre, porque a gente tem não apenas um sistema de pagamentos, não apenas uma moeda, mas um sistema de pagamentos também. As duas coisas ao mesmo tempo. E isso é uma das grandes inovações do Bitcoin. Com o Bitcoin basta um telefone celular conectado à internet. Em questões de segundos vocês baixam um aplicativo, uma espécie de carteira digital, e se conectam nessa plataforma financeira internacional, com a possibilidade de transacionar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta,
transferindo qualquer soma de dinheiro a um custo ridículo, sem precisar comprovar renda, dar comprovante de endereço e nada disso. E sem correr o risco da conta ser confiscada ou bloqueada, ou qualquer pessoa tentar impedir você de transacionar, ou então inflacionar a sua moeda digital, corrompendo o poder de compra dela. É realmente revolucionária e subversiva uma tecnologia como essa. Mas quem é que criou ela, né? Quem é que teve essa ideia tão louca e fora da caixa? No auge da crise financeira de 2008, foi em outubro, um cara chamado Satoshi Nakamoto publicou uma mensagem, enviou uma mensagem para uma lista de criptografia online, onde ele dizia que estava criando um sistema de dinheiro eletrônico P2P. E nessa mensagem, ele anexou um paper onde, em 9 páginas, ele descrevia como é que o sistema funcionaria. Isso foi em outubro de 2008. 3 meses depois, ele disponibilizou o sistema para quem quisesse começar a baixá-lo e construir a rede do Bitcoin, em janeiro de 2009. E o Bitcoin é a primeira moeda que se diz descentralizada. É a primeira moeda digital descentralizada. E por que se diz que é a primeira descentralizada? Porque outras tentativas de fazer uma moeda digital no passado sempre acabavam tendo o mesmo problema quando lidavam com a questão do gasto duplo. O que é o gasto duplo? Eu vou retomar. Imagine que o dinheiro digital seja nada mais do que um arquivo de computador, que para enviar para outra pessoa, basta anexar a mensagem, anexar o arquivo na mensagem e enviar. A gente sabe que quando a gente anexa um arquivo num e-mail, por exemplo, o arquivo original não é apagado do computador. Se a gente quisesse anexar esse mesmo arquivo e enviar para outra pessoa, é plenamente possível. Se esse arquivo é um dinheiro digital e a gente pudesse gastar 2 vezes esse dinheiro, isso seria um problema. Para lidar com essa questão do gasto duplo, as outras tentativas de se fazer uma moeda digital sempre empregavam um terceiro de confiança, uma entidade centralizada, um ente responsável pela validação das contas para assegurar que não houvesse fraude e também responsável pela emissão de moeda digital. O Bitcoin foi o primeiro a conseguir resolver esse problema do gasto duplo de forma descentralizada. Não existe uma entidade central no Bitcoin. Não existe uma empresa responsável pelo Bitcoin. Não existe um dono desse sistema. É um protocolo de comunicação. Assim como são os protocolos de comunicação na internet, TCP/IP, não existe um dono desse protocolo. Essas informações por si só já causam muita perplexidade, porque é um modelo de segurança que ele é o inverso do que a gente conhece. E a primeira pergunta que vem à cabeça, mas se não tem ninguém controlando, quem controla? Se não tem ninguém fazendo a segurança, não tem ninguém responsável individualmente por essa tarefa, quem é que faz a segurança do sistema? Quem é que emite moeda? Qual é o lastro dessa moeda? A grande sacada do Bitcoin foi conseguir delegar essa tarefa, que até hoje foi centralizada, para diversos usuários voluntários que se asseguram todos os dias, dedicando força computacional à rede, fazendo a validação das transações e assegurando que não haja nenhuma fraude e nenhuma inflação de moeda. E essa que é a quebra de paradigma, porque ao invés de ter apenas uma entidade unicamente controlando um sistema, onde ninguém sabe o que está acontecendo nele, o Bitcoin inverte esse modelo de segurança, onde as transações são todas completamente transparentes, mas não se sabe quem está transacionando, e todos os usuários estão constantemente monitorando, inspecionando e auditando o que ocorre no sistema. É um novo modelo de segurança, eu sei que para muita gente isso choca, espanta e causa suspeita, mas é um sistema que já está funcionando há quase 8 anos e nunca teve nenhuma fraude, jamais foi corrompido. O livro contábil do Bitcoin chamado blockchain, onde todas as transações estão lá registradas. Um sistema como esse, com tantas particularidades e características diferentes e com ideias fora da caixa e algumas um tanto subversivas, ele tem diversas implicações. Por exemplo, a primeira delas é que, sim, o Bitcoin é a primeira alternativa viável de uma moeda privada. Isso não porque o Estado quis lá conceder uma licença, não, pode ir lá inventar, cria essa moeda privada e pode concorrer com a gente. Como a gente bem sabe, o governo não gosta de concorrência, especialmente no âmbito monetário. Moeda é um monopólio do Estado. Mas o Bitcoin existe não porque o governo permita que ele exista, e sim porque é impossível parar o Bitcoin. O Bitcoin funciona em uma rede totalmente descentralizada, assim como a rede do BitTorrent, que vocês já devem ter
conhecido, ouvido falar, ou até usado sem saber, que é uma rede para compartilhamento de arquivos digitais. O Bitcoin utiliza a mesma arquitetura de redes. Isso quer dizer que é impossível parar o Bitcoin porque não tem quem cercear, não existe um endereço físico onde vocês possam mandar um oficial de justiça com um mandado de segurança dizendo, ó, encerra atividades, acabou a brincadeira, não dá mais. Não tem como fazer isso. E por conta disso, o Bitcoin também é uma concorrência ao sistema bancário, a empresas de remessa internacional como a Western Union, ou então as entidades que provê o serviço de mensagens internacionais entre bancos SWIFT, é uma concorrência a todo esse sistema. Porque quem transaciona com Bitcoin não precisa usar esse sistema. Usa uma rede paralela ao sistema financeiro tradicional. Mas o bacana disso tudo é que essa nova tecnologia é muito mais do que apenas dinheiro. Dinheiro é a primeira aplicação à tecnologia, à invenção tecnológica que é o Bitcoin. Porque o Bitcoin, na verdade, é uma plataforma para inovação financeira e informacional aberta a todos e qualquer um e sem necessidade de se pedir nenhuma permissão. E hoje em dia a gente tem empresas como a Nasdaq, que é a bolsa de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que está utilizando a tecnologia do Bitcoin não porque ela esteja interessada na moeda, num dinheiro digital, mas sim porque pode usar ela para registrar outras informações digitais, como, por exemplo, fazer negociação de ativos, de ações, de títulos de dívida, registro de titularidade de imóveis. O governo de Honduras tem um projeto piloto para fazer isso. Ou utilizar a rede do Bitcoin para registro de documentos, para notarização. Imagina uma espécie de cartório digital, porque outra das inovações do Bitcoin é que ele tem todas as transações que ocorrem na rede ficam registradas num grande arquivo digital, que seria o livro contábil do Bitcoin, chamado de blockchain. E esse livro contábil que é compartilhado, ele é único e ele é mantido por todos os usuários conectados na rede e mantém esse arquivo sempre atualizado com novas transações à medida que elas vão ocorrendo. E ele é um arquivo hoje em dia tão robusto e tão computacionalmente impraticável de forjar ou de corromper, que quando a gente insere uma informação nele, é quase como se ela fosse imutável. Após algumas horas, alguns dias, é impossível remover essa informação de lá. Isso tem valor. Isso tem muito valor. No dia 17 de junho deste ano, uma sexta-feira, às 7 da noite, nasceu minha filha. E como era sexta-feira, 7 da noite, os cartórios estavam fechados. E eu, como bom entusiasta da tecnologia, decidi, bom, vou registrar minha filha no blockchain do Bitcoin. Vou registrar ela nesse sistema. E lá escrevi, sexta-feira da noite, o nome dela, Alice Coimbra Ulrich, 17 de junho de 2016. E essa informação está lá até hoje e não tem como ninguém apagar ela e está lá para a posteridade. Isso é apenas um exemplo do que pode ser feito com essa tecnologia. E para acabar, queria apenas deixar uma reflexão com duas perguntas aqui para vocês. O Bitcoin é uma tecnologia inclusiva, financeiramente inclusiva. Então, o que acontece quando a gente embarca bilhões de pessoas desbancarizadas em um sistema financeiro realmente internacional? A quantidade de pessoas no Brasil, apenas no Brasil, que não tem acesso bancário é estarrecedora. Quase metade das pessoas no Brasil não tem acesso à conta bancária ou a serviços financeiros básicos. Qual é o potencial transformador de uma tecnologia como essa que basta um telefone móvel e um acesso à internet? E se a concorrência e a inovação fossem de fato permitidas no âmbito da moeda? E aqui eu não estou falando de licença prévia para inovar ou autorização posterior. Eu estou realmente falando de inovação revolucionária, disruptiva. Se realmente a gente tivesse um ambiente de inovação e de liberdade para inovar no âmbito da moeda, será que a gente teria uma moeda melhor ou uma moeda pior? Será que a gente teria uma moeda mais ou menos inflacionária? Será que a gente teria talvez uma forma de moeda que hoje em dia a gente nem consiga prever e muito superior ao que a gente tem hoje? Será que não é esse tipo de sistema que a gente está precisando? Muito obrigado pela atenção.